dizer que de março ao presente momento, os tribunais de comarca do país julgaram um total de 7.897 processos. Deste número, realce para 3.998 processos de crime, sendo 425 processos de fórum laboral e 303 na Justiça Juvenil. Neste período, os juízes de garantia em todo o país emitiram 2.549 mandados de condução à cadeia e mais de 3.025 mandados de soltura. E connosco hoje, nesta parte inicial do Hora 10, está a doutora Odete Ipanga, é juíza de Direito responsável pelo Departamento de Formação e Estatística do Conselho Superior da Magistratura Judicial e vai partilhar connosco mais dados sobre a estatística processual nacional ao longo dos primeiros 3 meses do ano judicial de 2024 que estamos a viver. Doutora Odete, boa noite e bem-vinda ao Hora 10. Boa noite. Vamos então olhar, doutora Odete, um gosto de tê-la aqui no Hora 10 da noite, para os dados a nível das 5 regiões que compõem o país. Quais foram os números que podemos aqui avançar? Trago comigo aqui o mapa da movimentação processual dos tribunais de primeira instância. Na verdade, esses dados refletem o período de abril a junho. Ok, que abril é o segundo, abril a junho. Ok, o segundo semestre, que é o segundo semestre do ano, ou trimestre melhor. Sim. Segundo trimestre do ano. Está bem, obrigado. Já foram apresentados os dados de janeiro a março, na sessão passada. Este mapa posso fazer aqui, posso aqui ilustrar, dizer que são 5 regiões, apresentados os dados, vou apenas apresentar os totais. Exato. A primeira região, nós temos aqui a província de Luanda, Bengo, Cabinda, com um total de 7.084 processos distribuídos e foram julgados, na verdade, 3.501, equivale a 49% dos processos distribuídos. A segunda região engloba a província de Kwanza Norte, Malange, Uís e Zaire, com um total de 1.623 processos distribuídos e julgados 583 processos, equivale a 35% dos processos distribuídos. A terceira região está a província de Benguela, Bié, Kwanza Sul e Huambo, com um total de 3.228 processos distribuídos e julgados 1.705 processos, equivale a 52%. Perfeito. A quarta região engloba a província da Huila, Cuendo, Cubango, Cunene, Namibe, com um total de 2.331 processos distribuídos e julgados 1.350 processos, equivale a 57% dos processos distribuídos. A última região, que é o leste de Angola, vem a Lunda Sul, Lunda Norte, Mochico, com um total de 1.374 processos distribuídos e julgados 848 processos, equivale a 61% dos processos distribuídos. Certo. Das 5 regiões apresentadas e muito bem caracterizadas já aqui em termos numéricos, existe, portanto, um fluxo maior de processos neste segundo trimestre do ano, na primeira região avançada, que corresponde, digamos, às províncias de Luanda, Bengo e Cabinda, se não estou errado. Existe alguma razão específica para isto? Sim, existe. São 5 regiões. Como sabemos, a densidade populacional a nível das províncias não são a mesma. Certo. A capital da província do país, que é Luanda, a densidade e o fluxo processual também, a demanda é maior. Daí a razão em nos apresentar um global de 7.084 processos. Porque para além de Luanda, nós temos também Cabinda. Cabinda, o fluxo também é maior. Certo. Tem aí uma margem de 554 processos distribuídos. Igual modo, também a decisão. Certo. Luanda, embora tenha um número maior de processos distribuídos, a decisão é a mesma coisa. Certo.
A mesma coisa, também temos que contar que o número de juízes também é maior. Nós temos ao todo 568 juízes ao todo de direito e Luanda tem praticamente a metade. Certo. Então, metade que vem a julgar 3.014 processos no trimestre, acredito que ainda assim precisa-se de magistrado. Certo. Não é? Certo. Depois desta região, nós temos a terceira região, Ok. que também a demanda é grande. Tem a província de Benguela, onde está Benguela e Huambo, o fluxo também é maior. Ok. E quando olhamos para, digamos, os processos na Justiça Juvenil, estamos a falar de 303 processos em todo o país. É um número razoável, olhando para aquilo que é a dinâmica processual habitual nesta especialidade em particular? Os processos de Justiça Juvenil são processos muito especiais. São processos muito especiais, são processos de menores e esses processos, na verdade, a forma de tratamento é diferente aos processos comuns. Da mesma forma que entra, é da mesma forma que sai, deve ser tratado. Porque por se tratar um processo de aplicação de medida meramente protetiva, se entrar dosento, da mesma forma, deve ser tratado. E precisamente no mesmo dia. Então, acredito ser razoável, 303. Não é um processo comum como qualquer um processo. Certo. Foram distribuídos 15.640 processos e foram julgados cerca de 7.897 processos e cerca de 7.653 estão ainda em curso. A expressão de processos em curso, o que é que acaba aqui por significar também? Refere-se processos em curso, são processos que estão ainda em fase de andamento, na fase judicial, que significa dizer que passa imediatamente ao mês a seguir ou ao ano a seguir. Não são processos parados, é simplesmente processos sem conclusão, Okay. com um tratamento ao mês imediatamente a seguir ou ao ano. Certo. 15.640, se formos a dividir pelos 527 juízes de direito em função dos tribunais de comarca, acreditamos que deu uma média de 524 processos para cada juiz. A pergunta que se coloca mesmo é que caminhos é que têm sido traçados, digamos, para equilibrar este rácio entre a demanda processual e o reduzido número de juízes? Ingresso de mais magistrados. Ingresso de mais magistrados. Embora as questões técnicas também fazem com que inviabiliza o processo. Certo. Porque, na verdade, o que interessa é termos tantos juízes e não temos condições para poder albergar os magistrados. Certo. Penso eu, não sei. Se calhar o ingresso de mais magistrados. Okay. Está em curso agora o ingresso de 187 ou 5 juízes. Sim. Acredito que com a distribuição, com a distribuição será, acredito que conseguimos resolver algumas situações quanto ao volume de processos. Certo. Doutora Odete, muito obrigado por ter